Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nessa noite, né? Privilégio tremendo ser desafiado pelo Senhor na sua palavra. Esse mês nós estamos trabalhando o tema Restaurando a Paixão Missionária, tema tão relevante, tão oportuno para a nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Aí quando nós falamos de restaurar a paixão missionária, isso nós lembramos da proclamação do Evangelho, de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, mas também de paixão pelas almas perdidas, né? Paixão pelas almas, pela vida das pessoas. Então isso tem tudo a ver com restaurar a paixão missionária, restaurar a proclamação do Evangelho, restaurar o nosso cuidado, o nosso amor, a nossa percepção para com as pessoas à nossa volta. Que tema desafiador, que tem muito para nos ensinar diante da palavra do Senhor. E quando nós anunciamos o Evangelho, nós que temos essa missão do Senhor Jesus, nós não fazemos como apenas uma informação, né, como várias outras nós temos, nós proclamamos o Evangelho como testemunhas. Isso é um grande diferencial, porque a testemunha não apenas comunica a mensagem, mas ela fala de algo que aconteceu na vida dela. A mensagem que ela comunica tem tudo a ver com a vida dela. A mensagem que ela comunica é algo que mudou a sua vida. Então isso é um caráter especial da proclamação do Evangelho, porque nós a fazemos como testemunhas do Senhor Jesus, e isso é muito importante. Então nessa noite, diante da palavra de Deus, em um texto que nós já vamos abrir, nós vamos ser desafiados, né? Como proclamar o Evangelho como testemunhas, no falar e no agir, esses dois pontos diante desse tema. Por isso quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 25. 1 Pedro 2, do 9 ao 25. Primeira Pedro 2, do 9 ao 25. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é da vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor a vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência,
Isto é grato a Deus, porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Obrigado, Senhor, pela sua santa e preciosa palavra, na qual todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ó Deus, nos desvende esses tesouros, ó Pai, que a sua palavra, que teu Espírito, que a tudo perscruta, possa sondar os nossos corações, mostrar para nós os caminhos maus e nos guiar para os caminhos eternos, que agradam e honram o Senhor, que apesar de nós, ó Pai, o Senhor possa operar nas nossas vidas, que de maneira nenhuma possamos passar esse momento sem sermos edificados. Por favor, ó Pai, atue nas nossas vidas, apesar de nós, que tudo seja para honrar e glorificar o Teu nome. Essa é a nossa oração como povo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Perceba então que nós como testemunhas, nós falamos, mas também falamos sobre algo que nós vivemos, que aconteceu na nossa vida. Mas primeiro nós vamos ver a respeito do falar do Evangelho, do proclamar do Evangelho. Veja no versículo 9 que nós lemos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso que nós somos no Senhor. Ele nos transformou, Ele separou para si um povo exclusivo seu. Ele comprou por um alto preço, foi de graça para nós, mas custou um alto preço para o Senhor, com seu sangue precioso, sem mácula. Ele comprou para si um povo, a sua igreja, a sua noiva. Ele separou um povo do mundo para viver nas boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis diante dEle, para vivermos em amor. Ele nos predestinou. Louvado seja o Senhor. Nós somos um povo escolhido por Deus, separado do mundo, e separado, escolhido para quê? Olha o que o texto diz: a fim, ou seja, com a finalidade, com o propósito de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero afirmar que a força da pregação do Evangelho está na adoração a Deus. A força da pregação, do anúncio da palavra de Deus, do Evangelho, está na adoração a Deus. Veja, Ele nos resgatou para que nós pudéssemos proclamar, falar das belezas, das virtudes, das maravilhas desse Deus que nos transformou. Nós, que antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, que antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas hoje a graça do Senhor nos alcançou. Nós temos que falar de Deus, da grandeza de Deus. Como nós vamos proclamar quem Deus é, quão maravilhoso Deus é, se nós não estivermos profundamente ligados com esse Deus, maravilhados, encantados com o Senhor, sendo assim constrangidos pelo amor dEle. Paulo fala: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, para que aquele que vive não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange, Ele nos pressiona por todos os lados, para que agora vivamos para Ele, para a glória do nosso Deus. O amor de Cristo nos encanta, mexe conosco. Nós cantamos isso: maravilhosa graça,
vou cantar para sempre sobre ela, quão lindo é o nome de Jesus. Será que nós acreditamos nessas coisas? Será que nós estamos sendo impactados pelo amor de Deus dia após dia? Será que esse evangelho que um dia foi pregado para nós, que tirou as nossas vidas das trevas, será que ele continua nos encantando? Fazendo com que nós adoremos a Deus por causa do evangelho, por causa de Jesus? Será que esse amor de Cristo realmente encanta o nosso coração? Será que nós acreditamos que é uma boa notícia, que é uma boa nova de fato? Ou é uma notícia rotineira, uma notícia que já caiu, talvez em descrédito na nossa vida? Essa é a boa nova do evangelho, ela tem que ser boa para nós todos os dias. O evangelho, em primeiro lugar, não é só para incrédulos, mas a começar de nós. O evangelho tem que fazer o nosso coração ser cada vez mais encantado com a glória de Deus. O evangelho tem que mover a nossa vida em adoração a Deus. Você tem que ser impactado pelo evangelho todo dia. O louvor de Deus tem que estar nos seus lábios. O Senhor é a porção da nossa herança. O Senhor tem que ser tudo para você. Se o seu copo estiver vazio, como você vai encher o copo do outro? Se sua vida estiver vazia de Deus, como você vai anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode promover adoradores para Deus, ser usado para isso, se você for um adorador. Evangelizar, falar do amor de Deus, é promover adoradores, é fazer com que pessoas que antes não viam a beleza do Senhor, agora o adorem por essa beleza na pessoa de Cristo. Como nós vamos fazer isso, se nós não adoramos a Deus, em espírito, em verdade? Se o Evangelho não mais nos encanta, não mexe mais conosco? A boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do bom tesouro tira o bem, o mal do mau tesouro do coração tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque o evangelho cresce tanto em lugares com perseguição religiosa? Porque num lugar com perseguição religiosa, tudo é tirado das pessoas. A vida das pessoas são colocadas em prova. Deus é claramente tudo que elas possuem. Agora, num lugar que há liberdade religiosa, nós facilmente criamos ídolos em nosso coração. Hoje foi falado do primeiro mandamento: não tereis outros deuses diante de mim. Muitas vezes a proclamação do evangelho se enfraquece, porque nós temos muitos deuses. O evangelho parou de nos encantar. Nosso coração se apega a muitas coisas à nossa volta. Tem muitas coisas gostosas, confortáveis, que entretêm a nossa alma, a nossa vida, para a gente se encantar com Deus. Tem muita coisa que ocupa o nosso tempo, a nossa vida, a nossa rotina, para a gente se lembrar de Deus em tudo isso. Problema, muitas vezes, pelo qual nós não anunciamos, a razão porque nós não anunciamos o evangelho tantas vezes, por causa dos ídolos no nosso coração, dessa fábrica de ídolos que é a nossa vida. Nós não somos tão fiéis ao Senhor como deveríamos ser, tão encantados com a graça, com a majestade do Senhor, como diz o salmista: a minha porção é o Senhor, delícias na sua destra. Quero viver maior alegria, um dia nos seus átrios do que 1000 dias fora dele. Quão preciosa é a adoração ao Senhor, a vida diante de Deus. Nós somos um povo separado por Deus, para o fim de testemunharmos da sua graça. A nossa identidade cristã, como filhos do Senhor, como cristãos, está profundamente ligada a proclamar o Evangelho. E proclamar o Evangelho não é apenas anunciar as boas novas, mas é também nos envolvermos com as pessoas. É como disse o Senhor Jesus, fazermos discípulos. Nós caminharmos com pessoas, nós nos envolvermos com pessoas, com o propósito de levá-las mais para perto de Deus. O amor não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. O amor não é fazer
com todos os meus esforços, com que a outra pessoa esteja mais próxima do Senhor? Qual é a maior prova de amor se não oferecer o Evangelho? Se não mostrar o Evangelho? Se não desejar com o fundo do seu coração ver a pessoa mais próxima do Senhor? Isso é amar. Paulo falou aos Filipenses, e também faço essa oração, que o vosso amor cresça mais e mais, em pleno conhecimento, em toda a percepção, para provardes as coisas excelentes. O amor que cresce percebendo as pessoas, conhecendo as pessoas, se preocupando com as pessoas, querendo o melhor para a vida delas. Nos relacionamos com as pessoas porque queremos vê-las mais perto de Deus, tanto os incrédulos, mas também os crentes. Isso é o verdadeiro amor, desejar com que a pessoa se aproxime de Deus. Isso só é possível na pessoa de Jesus. Por isso, anunciar o Evangelho, falar, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, é também fazer discípulos, caminhar com pessoas. Paulo vai instruir a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 2, dizendo assim: tu, pois, filho meu, fortifica-se na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Veja Paulo falando: instrui a homens fiéis que sejam capazes de instruir a outros, multiplicar a palavra, ensine pessoas, compartilhe o conhecimento do Senhor Jesus, da graça de Deus, para que outras pessoas possam levar adiante essa mensagem. Essa é a missão do Senhor Jesus, fazer discípulos que são capazes de fazer outros discípulos. Essa é a nossa missão, a nossa identidade como igreja, a tarefa que o Senhor Jesus nos deixou, a grande comissão do Senhor Jesus, fazer discípulos. Ah, Leandro, mas eu não sei tanto ainda da Bíblia para poder ensinar para outra pessoa. Então esse é o tempo de sentar com alguém, aprender, mas aprender com o objetivo de um dia ser capaz de ensinar. Se você ainda não se sente capaz de criar um discípulo, capacitar alguém para levar a mensagem adiante, você deve crescer, amadurecer para isso. É triste ver às vezes pessoas que são há tantos anos na igreja, não conseguem compartilhar o Evangelho, não conseguem criar discípulos, não conseguem caminhar com pessoas, levando-as mais para perto de Deus. Isso é fundamental para nós. Os pais com os seus filhos, né? Esse discipulado, em primeiro lugar com os nossos filhos, é o mais importante. O autor aos Hebreus, ele vai dizer, no capítulo 5, pois com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes antes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. O autor aos Hebreus alerta os seus leitores, falando: olha, diante do tempo que vocês são crentes, vocês deviam ser mestres já, vocês deveriam estar compartilhando, ensinando a palavra, mas pelo contrário, vocês têm necessidade que novamente alguma pessoa ensine vocês as coisas básicas da palavra de Deus, tornando assim necessitado de leite novamente e não de alimento sólido. Percebe? Essa é a cobrança do autor aos Hebreus, desses cristãos. Vocês deveriam, pelo tempo, né, que vocês conhecem o Senhor Jesus, estar mais avançados na fé, mais maduros, fazendo mais, falando mais, compartilhando mais do conhecimento do Senhor Jesus. Mas eles estavam necessitados de ouvirem e ouvirem e ouvirem mais. Paulo a Timóteo ainda vai dizer: Deus nos tem dado espírito não de covardia, mas de poder, amor e moderação. Não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos que entender que o Evangelho ele é poderoso para mudar a vida das pessoas. E Deus nos tem capacitado para isso.
O Espírito tem nos impelido nessa direção para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Mas como nós falamos, o texto fala, além da nossa proclamação, do nosso dever de anunciar a palavra de Deus, como adoradores que somos, promovendo assim outros adoradores. O texto também nos mostra que nós devemos viver a palavra do Senhor. Olha comigo novamente, o versículo 11 do texto que nós lemos. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absteres das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É uma exortação de Pedro, exorto-vos, mas ele exorta os seus leitores apelando para a identidade deles. Eu exorto a vocês como peregrinos e forasteiros que vocês são. Para dizer o apelo, para dizer a exortação, Pedro apela à identidade deles, né? E ele chama os seus leitores, os cristãos, de peregrinos e forasteiros, né? Um peregrino, diante dessa visão que Pedro está passando, é alguém que está em terras estrangeiras, né? Terras que não é a sua terra natal, com algum objetivo, né? Mas ansiando, com o coração voltado para a sua pátria. Então ele vai falar que os cristãos são como peregrinos nessa terra. A nossa pátria, ela não está aqui. Paulo fala que a nossa pátria está nos céus, da onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo fala para nós pensarmos e buscarmos as coisas do alto, onde Cristo vive, a nossa vida está oculta com Cristo. A nossa pátria, a nossa vida, ela não é daqui. Por isso que nós somos chamados de peregrinos, nós estamos de passagem aqui. Por isso o texto que lemos há pouco fala que nós somos como soldados. E o bom soldado não se envolve com as coisas dessa vida, porque o objetivo dele é satisfazer aquele que o regimentou. Então essas expressões, esses apelos à nossa identidade, nos remetem que nós temos uma pátria celestial, e nós estamos aqui de passagem com objetivos definidos. De maneira que se nós nos desviarmos desses objetivos, nós não estamos sendo fiéis ao nosso Senhor. Essa é a ideia de ser peregrino, o bom soldado do Senhor Jesus. Nós temos que abraçar essa nossa identidade, de anunciar, de compartilhar da palavra de Deus, de fazer discípulos para o Senhor Jesus, de nos empenhar ao máximo para que as pessoas à nossa volta estejam cada vez mais perto do Senhor Jesus, tanto crentes como aqueles que ainda não conhecem a graça do nosso Deus. Isso significa amar as pessoas. Vocês são peregrinos e forasteiros. Porque se vocês fossem dessa terra, né, o contrário é verdadeiro. Se vocês fossem daqui, vocês amariam as coisas daqui. Por isso que nós não somos daqui, nós somos peregrinos, porque o nosso tesouro é um tesouro celestial. Olha só que Paulo fala aos Gálatas: o Senhor Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Cristo se entregou, Cristo nos salvou, a obra de Cristo, uma dos propósitos da obra do Senhor Jesus, é nos desarraigar, desvincular a nossa vida dessa terra, é mostrar para nós que aqui não é o nosso lar. Uma das obras do Senhor Jesus na nossa vida é mostrar para nós que nós temos uma esperança superior, e a nossa vida verdadeira está com Cristo na glória. Ele nos tira as nossas raízes desse mundo, tira o nosso coração das coisas terrenas. Nós somos peregrinos, nós somos soldados em combate. Por isso a palavra de Deus nos exorta a vivermos vigilantes, em oração, sóbrios, né? Esse é o entendimento aqui. E quando Pedro faz essa exortação, apelando à identidade dos seus leitores como peregrinos e forasteiros, ele diz a ação depois: a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Primeira coisa, primeiro traço, primeira ação que o cristão, como testemunha do Senhor Jesus, deve mostrar,
é se abster, né? A ideia é colocar de lado todas as paixões carnais. E as paixões carnais nós entendemos que é tudo aquilo ligado ao pecado, que o nosso coração produz. O Senhor Jesus falou, é o que contamina o homem, não é aquilo que entra pela boca, mas é aquilo que sai, porque o que sai vem do coração que procede homicídios, adultérios, mentiras, difamações e tudo que é mal. Paulo deu testemunho aos Gálatas das obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Tudo isso são as obras da carne, as paixões carnais, elas fazem guerra contra a nossa alma. Se essas coisas, elas crescem na nossa vida, o seu coração vai estar dividido, ele não vai ser inteiro do Senhor, e não sendo inteiro do Senhor, você não vai anunciá-lo, porque seu coração não está profundamente ligado ao do Senhor, a sua vida não está sendo maravilhada com o Evangelho da Graça, essas coisas guerreiam contra a nossa alma. As paixões carnais, se nós não nos dominarmos e nos abster dessas coisas, elas guerreiam contra o nosso espírito e nos afastam de Deus, nos tornam infiéis, nos tornam divididos, e logo isso enfraquece o anúncio do Evangelho. Lembra que nós dissemos? A força da proclamação do Evangelho está na adoração a Deus. Se as paixões carnais subsistem na sua vida, elas guerreiam contra a alma de vocês, elas impedem que vocês adorem a Deus, porque você está dividido dentro de você. O fruto do Espírito testifica de Deus, enquanto as obras da carne, do próprio diabo. João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, ele vai falar, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e nisso se manifestou o Filho do homem, para destruir as obras do diabo. Se nós queremos testemunhar do Evangelho, sermos testemunhas do Senhor Jesus, nós devemos colocar de lado as obras da carne, os feitos do velho homem. É assim que nós vamos ser testemunhas fiéis da graça do nosso Deus. Mas o texto não para por aí. Pedro ainda vai dizer no versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Se nós temos como base, fundamento para a nossa ética, para a nossa moral, o próprio caráter de Deus, expresso em leis, expresso no seu Filho bendito que se encarnou e se revelou para nós, se esse é o padrão para o nosso comportamento, para a nossa ética, para a nossa moral, como não temos um comportamento exemplar? Nós devemos manter um comportamento reto diante das pessoas, porque ele reflete o caráter de Deus. Paulo fala, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O crente, ele tem que fazer as coisas com excelência, não pela metade, não de forma relaxada, porque em primeiro lugar ele não está servindo o seu patrão, o seu professor, a sua diretora, os seus pais, isso é secundário. Em primeiro lugar, ele está servindo o Senhor. Paulo vai falar em Colossenses 3, tudo o que fizeres, fazeis de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que receberei a recompensa da herança do Senhor, a Cristo Senhor é que estáis servindo. Nós estamos servindo o Senhor, o Rei da Glória. Como a excelência das nossas obras mostram isso. O nosso comportamento tem sido exemplar no nosso meio, onde nós estamos inseridos, onde nós passamos os dias da semana, nós mantemos um comportamento exemplar, que faz inclusive, como Pedro fala, emudecer a ignorância das pessoas, e até com que aqueles que falam mal de nós por sermos crentes, eles fiquem envergonhados quando vem o nosso comportamento. A vida do cristão deve constranger as pessoas à sua volta, constranger por causa de uma postura ética, amorosa, cheia de compaixão, misericórdia, que está inclusive preocupado com aqueles que se opõem a Ele.
Esse é o comportamento exemplar, um comportamento cheio de piedade, de amor, que pensa no outro, faz com excelência tudo aquilo que lhe cabe, tem iniciativa para o serviço, vê além, vê mais fundo. Nós, mais do que todos, temos a responsabilidade de mantermos um comportamento exemplar, porque a excelência do nosso Deus deve ser refletida numa vida excelente. Guarde isso, a excelência do caráter de Deus deve ser refletida em uma postura, em uma vida excelente. O texto ainda vai dizer, no versículo 13, outra ação que nós devemos fazer como testemunhas: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Ele vai falar da submissão às autoridades. Puxa, que tema difícil. Parece que se torna cada vez mais difícil em todos os âmbitos. A olhar primeiro para os filhos, né, Paulo vai testemunhar ali para Timóteo, falar que nos últimos dias, dentre todas as coisas, os filhos serão desobedientes aos pais, implacáveis, sem afeição natural, ingratos, irreverentes. Nós temos vivido dias assim, de rebeldia, às vezes dentro do nosso lar, da nossa família. Temos vivido dias de muita corrupção na política, né? O que torna a submissão, a honra, né, aos políticos eleitos ainda mais difícil. Nós temos vivido dias em que essa palavra de submissão, né, de honra ao rei, como Pedro fala, algo difícil de ser vivido, e até de ser discernido, né, entre os cristãos, ao passo que a palavra de Deus fala: não sejam cúmplices das obras das trevas, antes porém reprovai-as. Como honrar e ao mesmo tempo reprovar, não é? Uma coisa é você reprovar o pecado, outra coisa é você se levantar contra a vida de alguém. A palavra de Deus nos exorta a amarmos o pecador, mas odiarmos o pecado. É nesse sentido que nós, como crentes, devemos nos levantar e ser voz ativa, inclusive na política. Amarmos as pessoas, mas reprovarmos as suas obras. Na época de Paulo, de Pedro, né, se houvesse algum tipo de reprovação, provavelmente a pessoa seria morta, né? Então, naquela época, a pessoa tinha que ficar um pouco mais calado. Hoje, graças a Deus, numa república democrática que nós vivemos, que temos os políticos que nós colocamos lá, que nos representam o povo, nós podemos cobrar, nós temos essa liberdade, graças a Deus por isso. Devemos usá-la para reprovar as obras, senão nós vamos ser cúmplices delas. É isso que diz a palavra, mas com toda a honra, com todo o respeito. Existem formas e formas de nós reprovarmos alguém e uma atitude. Pedro vai dizer: estejam sempre prontos para dar razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão, com temor, sempre com boa consciência, para que naquilo que falam contra vós outros, eles ficam envergonhados. Ele repete isso. Então a ideia é que você fale, reprove e até dê razão da esperança que é em você, daquilo que você crê, da sua convicção, com mansidão, com temor, com boa consciência. Por que nós devemos nos sujeitar às autoridades, honrar ao rei? Olha só o que diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Nós honramos as pessoas não porque elas merecem em primeiro lugar, mas por causa do Senhor. Romanos capítulo 13 vai dizer isso nos primeiros versículos também, leia lá depois. Então, em primeiro lugar, nós estamos servindo ao Senhor, honrando o Senhor com uma vida de submissão às autoridades. E para finalizar, Pedro vai falar também sobre sofrimentos, no versículo 18, ele vai falar os servos, e os servos aqui são literalmente os escravos que haviam naquela época. Ele vai dizer: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. A última aqui ação que nós devemos viver como testemunhas é saber como
vivenciarmos o sofrimento, especificamente o sofrimento injusto, não é? Aquele sofrimento que nós não merecíamos estar sofrendo. Pedro, ele vai dizer, se nós sofremos porque nós merecemos sofrer, né? Se for uma consequência natural, aí vocês merecem mesmo. Agora, se vocês sofrem por fazer aquilo que é bom, sintam a alegria disso, porque vocês estão imitando o exemplo do Senhor Jesus, e vocês foram chamados para isso mesmo, para imitá-lo, para ser identificados até mesmo no sofrimento do Senhor Jesus. Então o cristão, mais do que qualquer outro, ele tem condições de passar por grandes sofrimentos por causa de uma esperança superior que ele possui, por causa de um exemplo superior que ele possui, o próprio Senhor Jesus. Pedro falou que não se achou dolo na sua boca, que não cometeu pecado, que quando era ultrajado não revidava com ultraje, mas entregava aquele que julga todas as coisas. Nós temos exemplo superior, nós temos uma esperança superior, certos de que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. O crente, mais do que qualquer outro, ele tem munições, vamos dizer assim, para enfrentar os sofrimentos dessa vida, e mesmo assim ter paz verdadeira no coração, porque ele sabe que ele não é daqui, e o sofrimento ele é passageiro, o sofrimento tem um objetivo superior, e traz glória para Deus. E qual o melhor momento, de mostrar que Deus é seu maior tesouro? Qual o melhor momento para proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, do que aquele momento que você enfrenta um vale, e parece que a única coisa que você tem realmente é o Senhor? Qual o melhor momento para testemunhar do Senhor, senão quando você enfrenta sofrimentos terríveis? O cristão deve olhar para os sofrimentos com uma forma única de glorificar a Deus, com uma oportunidade de trazer glória para o Cristo sofredor, se identificando com Ele nos seus sofrimentos, trazendo glória para Deus, mostrando que Deus é seu único e verdadeiro tesouro, que mesmo quando tudo lhe é tirado à sua volta, Deus permanece a sua rocha. Essa é a esperança que nós temos. Paulo, quando estava preso, escreve aos Filipos, ele fala, olha, eu louvo a Deus, é como se ele estivesse falando, eu louvo a Deus por estar preso, porque graças às minhas algemas, toda a guarda pretoriana ouviu do Evangelho, e alguns irmãos foram estimulados a pregar Cristo com mais desassombro, por causa do meu exemplo. Olha a visão de Paulo, ele louva a Deus por estar preso, sofrendo, falando que o Evangelho não está algemado com ele, porque graças ao seu sofrimento, várias pessoas ouviram do Evangelho, vários irmãos foram edificados, estimulados a falarem com mais ousadia do Senhor. Esse é o testemunho do cristão em meio ao sofrimento, de um cristão maduro. É assim que nós glorificamos ao Senhor, é assim que nós somos testemunhas, missionários do Senhor, até mesmo nos sofrimentos, nos vales de trevas que nós passamos. Nós temos que saber que a nossa vida não se resume a nós. Deus às vezes nos coloca em um deserto para atuar em quem está à nossa volta, não necessariamente para dar mais para você, mas para te usar na vida de outra pessoa. A nossa vida não se cumpre só em nós, Deus quer te usar, e às vezes faz com que você passe vales sombrios para ser bênção na vida do outro, para enriquecer a vida do outro, para abençoar quem está na sua volta. Essa é a concepção, a visão que o Evangelho nos traz, e assim você vai ser testemunha da graça do Senhor Jesus em meio aos sofrimentos. Quanta coisa nós poderíamos falar ainda, Testemunhar do Evangelho é falar e viver todas essas coisas. Nós falamos como adoradores e vivemos como filhos fiéis ao Senhor. Nós somos testemunhas do Evangelho da graça de Deus. A verdadeira testemunha fala com paixão e vive com fidelidade. Amém? Que o Senhor Jesus nos ajude nessa missão que nós temos como peregrinos, testemunhas dele nessa terra. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar e já nós encerramos o nosso culto. Vamos nos colocar em pé, orar ao nosso Deus. Vamos clamar ao Senhor que Ele nos ajude
a vivermos todas essas verdades que nós ouvimos na sua palavra, testemunharmos, vencer a nós mesmos, muitas vezes para proclamar a sua palavra, para viver o Evangelho, ter um coração mais inteiro do Senhor Jesus. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor Jesus. Deus nosso Pai, nós queremos te bendizer e te louvar pela tua graça em nós, graça essa que tem operado nos nossos corações, transformado nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado por tamanha salvação, por essa maravilhosa graça, porque o Senhor abriu os nossos olhos para contemplarmos a beleza da tua glória no teu evangelho glorioso. Ó Deus, nos ajuda a sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai quer como seus adoradores, são esses que o Senhor busca como seus adoradores. Por favor, ó Pai, que o Senhor use a nossa vida como testemunhas do Senhor Jesus, afaste de nós toda incredulidade, tira, ó Deus, da nossa vida, do teu povo, toda idolatria, todo apego às bênçãos que superam o nosso apego ao Senhor. Que o nosso coração seja inteiro teu, seja voltado para o Senhor, tenhamos uma vida irrepreensível diante dos homens, nosso comportamento possa ser um comportamento exemplar, que espelha a excelência do teu caráter, da vida de Cristo. Ele que é a expressão exata do seu ser, ó Pai, como nós vimos, possamos brilhar a luz de Cristo em nós e através da nossa vida. Ó Deus, abençoa o seu povo com graça, nos dê uma semana na tua presença de vitórias contra essas paixões carnais, de realmente vitórias espirituais diante do Senhor, para que tenhamos vida mais próxima à tua, para que realmente possamos perceber quem está à nossa volta com amor, misericórdia e compaixão. Que o Senhor use a vida da tua igreja, Pai, como testemunha do teu amor, onde quer que o Senhor a colocar, para a glória e honra do teu nome. Ó Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador, que o amor do nosso Deus e Pai, que a consolação, a graça e a paz do Espírito Santo esteja com todos nós aqui e com a tua igreja espalhada pela terra. Amém.